Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo dia aqui no canal Tijolinhos de Deus. E, bem, para ser bem sincero, eu já estou tentando gravar isso aqui tem umas 4 vezes já, para não falar mais do que isso. Então, só para situar vocês aí, talvez hoje nem conseguiria gravar. Vou tentar aqui mais uma vez. Se você estiver vendo aí, é porque eu consegui gravar esse vídeo dessa vez, né? Vamos lá. Nós estamos no segundo dia do ano de 2024. É o segundo dia também de gravação dos 365 dias. Nós vamos gravar um dia todo dia, né, até o final do ano, se assim Deus nos permitir. Nós estamos em Gênesis 5. Hoje é 5, 6, 7, 8, tá bom? Então vamos lá. A linhagem de Adão. Este é o livro da geração de Adão, das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Algumas versões falam macho e fêmea, tá? E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. Repara que Sete é filho de Adão, isso é interessante saber. Outra coisa também, olha só, semelhança conforme a sua imagem, imagem e semelhança de Adão. Interessante isso, né? Porque Deus também fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Será que isso quer dizer então que nós somos muito semelhantes a Deus no sentido físico mesmo? Será que quando a gente for lá para o mundo celestial, né, com Jesus, será que quando a gente tiver ganhar o corpo glorificado, vamos ser parecidos com Deus mesmo? Interessante isso, né? Essa reflexão. 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. Então Adão morreu com 930 anos. Viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. Às vezes confunde, que a gente lembra o número 7, né? Mas deve ser proposital isso aqui, né? Quem sabe ele foi o sétimo filho? Será? Não sei. Não fala isso, né? Fala o nome dele. E viveu Sete depois que gerou a Enos, 807 anos. E gerou filhos e filhas, só, 807, 807. Eu sinceramente não acredito em coincidência, tá? Tudo tem um propósito. Até esses númerozinhos assim tem propósito também, mas não sei explicar o porquê. Mas eu creio que tem. Verso 8. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. 9. E viveu Enos 90 anos, e gerou Cainã. Então Enos, depois que tinha 90 anos, ele teve o seu filho Cainã. Eu acredito, tá, que o tempo, antes que era 900 anos, tal, 500 anos, as pessoas viviam esse tempo todo, né? Para mim eles tinham jovialidade, né? Eles tinham força física para viver esse tempo todo. Então não é como a gente, né? A gente chega a 100 anos já está muito velhinho, né? Com os ossos muito fracos, tal. Já eles não acredito que foi assim, tá? Para mim eles chegavam a 900 anos bem fisicamente. Isso é o que eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito nisso. Tanto é que eles tinham filho às vezes com 100 anos, né? Pra gente aqui é praticamente inviável isso nos dias atuais. Depois aqui é o 10. E viveu Enos depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Malalel. E viveu Cainã depois que gerou Malalel 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. Dá a entender que esse Malalel, ele teve filho muito velho mesmo, entendeu? Muito velho mesmo. Tanto é que tem uma diferença aqui de idade. Outra coisa que me chama a atenção também é que aqui na Bíblia destaca muito os filhos primogênitos, né? Inclusive Jesus é o primogênito de Deus, né? É interessante isso aqui também. E nós somos irmãos de Jesus considerados, né? A gente for morar no céu, né? A gente morando no céu, vamos ser irmãos, né? Irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Quem falou isso uma vez pra mim foi o Luiz, que o Jesus era o nosso irmão mais velho. Isso aí ficou marcado na minha mente.
14. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou Jered. E viveu Maalalel, depois que gerou Jered, 830 anos, gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. Olha só que interessante. E viveu Jered 162 anos, 162. E teve Enoque, entendeu? Com 162 anos. Você vê, não tem como ter isso aqui e não ser jovem, entendeu? Não ter a jovialidade, né? Ser fisicamente forte e tal. Eu acredito nisso. E viveu Jered depois que gerou Enoque 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, ao longo desses anos, né? Então, por isso que eu acho que é dessa forma. E foram todos os dias de Jered 962 anos. 962, uau. Matusalém foi 969, se não me engano. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Então, Matusalém nasceu quando Enoque tinha 65 anos. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Olha que interessante. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Então, o único que se destacou aqui, ele andava com Deus. Enoque andava com Deus. Isso aqui é muito incrível. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Ué? 365 anos. Nós temos 365 dias no ano, né? Interessante isso. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra. Isso aqui, outra coisa que me chama a atenção aqui, é a profecia que o pai fez em relação ao filho. Lameque, que é o pai de Noé, né? Ele profetizou na vida de Noé. Olha só que interessante. Isso mostra o poder de nós profetizarmos para nossos filhos, né? 30. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos. Olha que interessante. 777. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Tem algumas traduções, vou botar aqui na NAA, se não me engano, acho que é essa aqui mesmo. Ele fala Cã, não Cão. Então aí depende, varia um pouco. Tem algumas variações também do Matusalém, algumas falam Metusalém, outras falam o quê? Outra fala esqueci, cara, eu não lembro, desculpa, mas eu sei que tem outra palavra que é até mais difícil ainda, que Metusalém, pelo menos, é mais fácil de lembrar, né? Maime. O outro esqueci, é diferente, bem diferente mesmo. Nem parece o nome do Matusalém. Vamos aqui para a próxima. É porque eu gosto de ver em várias versões, né? Que quando eu clico aqui, ó. Olha quantas versões eu tenho aqui, ó. ACF, ARA, RC69, ARC. Mas todas aqui são Almeida. Todas as primeiras são Almeida, tá? Quer dizer, tem muitas Almeida. Mas são Almeida um pouquinho diferente. Uma é Almeida edição contemporânea, a outra é Almeida do século XXI. A outra já não é Almeida, isso aqui, ó. NBV, NTLH, NVI, NVT, King James, Almeida antiga, voltou Almeida aqui para baixo. Então tem todas essas versões aqui, com exceção dessa segunda e da mensagem lá embaixo, mas a mensagem veio pela internet. Então eu gosto de ver versões, quando eu estou vendo um texto assim que me chama muita atenção, eu gosto de ficar vendo em outras versões também. Mas voltando aqui para o Gênesis 6. A corrupção do gênero humano. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas
e tomaram para si mulheres aquelas que entre todas mais lhe agradam. Bem, deixa eu trocar a versão que eu acabei trocando sem querer, porque aqui ele fala diferente. Ó. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isso aqui me chama muita atenção, pessoal, pelo seguinte. Viram os filhos de Deus. Quem é filho de Deus? E filha dos homens. Viam que os filhos de Deus, ou seja, isso aqui, se eu não me engano, são os anjos. Desculpa a letra aí, porque eu estou escrevendo com o dedo, né? São os anjos. Filhos de Deus, que as filhas dos homens, ou seja, os anjos tiveram relações com as mulheres, né? E disse: Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Contender não é tipo brigar, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. O que me chamou a atenção quando eu li isso aqui pela primeira vez foi esses 120 anos aqui, ó. Porque aqui Deus limitou a vida do homem. Aí eu fui pesquisar na internet uma vez. Assim, a gente quando está iniciando na carreira de crente, né? Carreira de crente. Quando a gente está iniciando, a gente é muito crítico, né? A gente fica muito assim. Será que é isso aqui mesmo? A gente fica um monte de será, né? Aí eu fui lá pesquisar na internet e fui ver o homem mais velho do mundo. Se você olhar o homem mais velho do mundo, deixa eu ver com vocês aqui, ó. Vamos ver juntos aqui, ó. Quer ver? Foi essa pergunta que eu fiz. O homem mais velho do mundo. Aí uma vez atrás, não foi agora não, sei tem tempo, deve ter uns 2, 3 anos, sei lá. Foi bem no iniciozinho. Aí, olha só que interessante, você não vai achar pessoas com mais de 120 anos. Olha que interessante isso aqui. Ó, 114. Aí teve um aqui que botou assim, durou 127 anos. Bem, tem duas suspeitas. Ou o homem está tentando burlar, né? Porque, tipo assim, a pessoa sabe que a Bíblia, Deus fala até 120, ele quer provar que a Bíblia está errada, vamos dizer assim, tá? Então tem essas pessoas nesse formato. Tem outras que eu acredito que pode realmente passar um carinha na vida, tipo assim, de 1 bilhão de pessoas, uma passou a idade de Deus porque Deus quis assim, entendeu? Que Deus falou, isso vai durar até mais do que 120. Que Deus quer assim. Mas a regra geral é não passar. Você vai olhar uma listagem gigantesca, você vai ver que a maioria é 110, que já é muito velho, 115, 120 não passa, entendeu? Ou aqui foi até erro, né? Quem garante que essa pessoa aqui não está com a identidade errada, entendeu? Eu acho mais fácil ser erro do que falar que Deus está errado, né? Bem mais fácil ser um erro mesmo humano ali na hora de botar a pessoa no cartório lá certinho lá. Eu acho mais fácil, muito mais fácil, né? O homem errar ali, ou errar propositalmente, ou errar sem querer, ou realmente ter passado, mas não por um erro de Deus, porque Deus quis que fosse assim, a vida daquela pessoa ali durasse um pouquinho mais. Mas vocês podem olhar na internet, vocês vão ver aí, tem até tabelas de pessoas, Guinness, tal, as pessoas mais velhas do mundo, etc. Você vai ver que não vai passar de 120 mesmo. Eu achei interessante isso aqui. Cadê o aqui, 120 aqui, ó. Então o homem tem um limite máximo de 120 anos. Em Salmos fala que o homem vai até 70 anos, no máximo quando ele tem um vigor físico até 80. Não lembro qual é o salmo, depois a gente poderia pesquisar. Mas eu acho que qualquer coisa que você bota no Google vocês acham facilmente aí. Ou no chat GPT ele fala também. Deixa eu botar no chat GPT rapidinho. Aproveito e já ensino mais uma coisinha para vocês aqui. Salmos, onde fala que o homem viverá até 80 anos. Quer ver? Ele vai falar pra gente. Opa, não posso apertar o botão errado ali. Ó, Salmos 90, tá vendo? A duração da nossa vida é 70 anos. E se alguns pela robustez chegarem a 80, a medida deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Exatamente. É o Salmo 90, verso 10, beleza? Vou dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, que você vai achar. Se tiver errado, pessoal, me desculpe, porque de vez em quando o chat GPT ele erra também, tá bom? Mas eu creio que esteja certo, que eu lembro daquele texto ali. Eu só não vou para lá, senão a gente vai desvirtuar muito aqui nosso foco principal, que é ler Gênesis. Havia naquelas terras... número 4 aqui, ó. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e deles geraram filhos. Tá vendo aqui, ó? Filhos de Deus entraram as filhas dos homens.
Então dá a entender que são os anjos mesmo. Em algumas traduções fala Néfilins, tá? Onde está gigantes aqui, ó. Fala Néfilins. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, quando os anjos, né, copularam com as mulheres, eles tiveram filhos, e esses filhos foram os valentes, né, na antiguidade e tal. Pessoas muito fortes, muito grandes. Talvez até aquela época de Davi. Será que na época de Davi tinha? Não, né? Porque na época de Davi já tinha passado essa fase, né? Bem, enfim, foram as histórias que ficaram aí de pessoas gigantes e tal. Porque se eu não me engano, quando Deus, na época de Noé, quando mata todas as pessoas, né? Inclusive esse gigante, né? Deus não gostou muito disso não. Na verdade não gostou nada disso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Bem, tem várias coisas para falar aqui, mas antes de falar do se arrependeu o Senhor, é interessante o negócio dos anjos, porque os anjos prova, isso aqui é uma prova que Deus dá até o livre-arbítrio para o anjo, entendeu? Porque, por exemplo, o anjo, quando fosse copular com a mulher, Deus não podia falar assim, ô, vai chegar perto dela não, pode sair daí. Ele não podia ter feito isso. Até mesmo quando ele só pensasse em fazer, aí ele ia falar, por que você está pensando nisso aí? Não, não, nem pensa nisso, não vai nem chegar perto dessa mulher. Mas Deus permitiu, entendeu? Ela foi lá, ele foi lá, tiveram um filho e tal. Mas não quer dizer que ele permitiu que ele gostou, entendeu? Olha só que interessante isso aí. Não quer dizer que Deus, quando permite, ele está aprovando. Às vezes Deus está permitindo só por permitir, porque é uma escolha. Ele permite pela livre escolha e não pelo porque ele está gostando de ver você fazer aquilo. Então é interessante isso também. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Gênesis 6, 6. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Tem um salmo também, se não me engano, que fala assim: o homem. Não, não é salmo, não. Isso aí está lá em Levítico, se não me engano. Ou alguma coisa parecida, não lembro onde está. Mas fala assim: o Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí a gente fica pensando assim: ué, mas por que aqui está escrito então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem? Aí eu fui ver em outras traduções, umas falam que Deus ele se entristeceu, arrependeu, no caso, é, entristeceu muito o coração de Deus, entendeu? Ele vê as decisões dos homens cada vez só indo pro buraco. Só decisão ruim, decisão ruim, decisão ruim. E não só o homem, né? Porque o anjo também tomou decisão ruim, né? Então, assim, ele viu essa coisa toda e isso deixou ele triste. O arrependimento é nesse sentido, não é arrepender como o ser humano se arrepende, entendeu? É um tipo diferente. Isso aqui eu acredito que seria melhor ver no original, lá no grego, lá no hebraico, você pegar a essência da palavra, dar uma estudada para poder entender. Eu não vou fazer isso agora, mas eu acho que seria o ideal para entender melhor isso aqui, onde Deus quis chegar. Mas eu acredito que seja isso. É o entristecer, entendeu? Ele se entristeceu com um homem de uma maneira tão absurda que beira o arrependimento, né, do ser humano, mas não é arrependimento exato como o ser humano. E 7. Disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. É estranho conviver esse texto com o outro arrepender lá do outro lugar lá, que eu esqueci agora. Tá no Antigo Testamento, tá no Pentateuco, só não lembro qual é o livro exatamente. Se é Levítico, se é Deuteronômio, não lembro agora. A história da salvação do homem. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eu falo Cã porque Cão para mim fica estranho. Mas pode falar também, né? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Não lembra o dia de hoje isso aqui? Não fala até que a nossa geração se lembra a geração de Noé? Será como os dias de Noé? Quem fala isso? Será como os dias de Noé? É Jesus que fala isso? Comparando o fim dos tempos com os dias de Noé. Caramba, hein? Jesus está muito perto de vir. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Meu Deus.
Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que é o seguinte, cara, se Jesus não tivesse vindo, ia ser exatamente igual a Noé. Na época de Noé, todo mundo ia morrer. Ia sobrar um, talvez nenhum. Na época de Noé sobrou um. Será que na nossa época sobraria um? Porque lá só sobrou um. Será que na nossa época teria esse um para se escapar? E Jesus veio. Porque a gente é justificado só por causa de Jesus mesmo. Porque se não fosse por Jesus, a gente estaria muito ferrado, cara. A gente não ia sobreviver, não. Todo mundo ia morrer. Porque a gente está muito longe da perfeição de Deus, mas muito, muito longe. Número 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora. Eu não sei o que é betumar, mas tenho curiosidade de saber. Betumar. Revestir, ligar com betume, amassar. Betumen, que significa betume. Vedar, tá, é tipo um vedar, né? Vedar de fresta. 15. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Uau! Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e tuas mulheres, tua mulher e as mulheres de teus filhos, contigo. O que eu aprendo com isso aqui, cara? É uma lição meio dolorosa, mas fazer o que, né? Não sei se é doloroso o termo, mas é uma lição de muita responsabilidade, é isso. Muita responsabilidade. Tu vê que uma pessoa justa salvou toda a sua família e todos os seus filhos, entendeu? Então, a gente tem que lutar pela nossa família. Lutar muito, muito, muito. Especialmente se a mensagem é mais para os homens, né? Porque os homens, Deus ele dá uma responsabilidade maior. Tanto é, para Adão ele falou o quê? Ele deu a responsabilidade para Adão. Quando a Eva falhou e deu na mão de Adão a maçã, Deus só cobrou Adão, entendeu? A cobrança foi em Adão e todo o desfecho ali foi porque Adão falhou. Deus não cobrou a mulher. Ele só perguntou ela, mas a cobrança foi em cima de Adão. E a cobra nem falou nada, a cobra só sentenciou. Foram três elementos ali, né? Três personagens. A cobra, quando Deus fala com a cobra, ele só sentencia, não pergunta por que ela fez isso. Reparou isso? Se você lembrar da história ou voltar aí, você vai ver que na hora que Deus fala para a cobra, né, para a serpente, ele só sentencia. Você vai restejar todos os dias da sua vida sob o seu ventre, da sentença dela. Ele não fala assim, vem cá, por que você enganou a Eva? Ele não fala isso. Ele não fica debatendo com a cobra, entendeu? É o que eu aprendo também com essa mensagem. Não debater com o inimigo. Jesus também não debatia. Fala assim, sai desse corpo e vai embora. Com Satanás, ele só falou o básico. Jesus no deserto. Satanás vinha, atacava na palavra, ele voltava na palavra. Pronto, o básico. Respondi, pronto. Ele não ficava puxando assunto com Satanás. Aí, Satanás, fazer o que depois de mim? Aqui tu vai pra onde? Não queria nem saber de nada. Tá, mas voltando aqui pro Gênesis 6, 18. Mas contigo estabelecerei minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher, teus filhos contigo. 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca. Aqui tem uma pegadinha interessante, porque 2 de cada espécie. Se a gente perguntar às pessoas, só que interessante, quer ver? De toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivos. Quer ver? Macho e fêmea serão das aves conforme sua espécie, e dos animais conforme sua espécie. De todo réptil da terra e sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservar. Ué, cadê a... Ué?
2 de cada espécie. De tudo que é 2 de cada espécie. Cara, tem tradução que é diferente disso aqui, sabia? Cadê aquele que fala são 7 de cada espécie? Tá, enfim, deixa eu passar pro próximo aqui. Se eu achar, eu falo pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Depois disso, disse o Senhor Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Ou o único justo, né? Ou será que tinha outro? Acho que não, né? Só Noé mesmo. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 a 7. Olha só, olha isso aqui que eu estou querendo dizer. Ó. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7. O macho e sua fêmea. 7 e 7. 7 machos, 7 fêmeas. É como se fosse uma dupla, né? O casal, mas só que não é. Não são. O que é interessante isso aqui? Eram casais, mas não eram 2 de cada, entendeu? Eram 7 de cada. Então eram 14 daquela espécie, né? Eram 14, não era só. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, 7 e 7. 7 machos, 7 fêmeas, entendeu? Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Beleza. Aí aqui está o detalhe. Mais dos animais que não são limpos, 2. Esse sim, macho e fêmea. Os que eram impuros, né? Que tinham animais impuros, né? Depois tem que dar uma olhada em Levítico lá para poder saber quais são os impuros. Também das aves dos céus, 7, 7, macho e fêmea, tá vendo? As aves, 7, 7. Para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, mais de novo, esse número 7, ó, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então ele vai desfazer tudo. Tudo. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. De novo, 7 dias. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Uau! E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram Noé na arca de seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Ele e todo animal conforme sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaro de toda qualidade, e toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. Ó, esse toda a carne aqui, lembra também Joel, que será derramado o meu espírito sobre toda a carne. Uma vez eu estava debatendo com meu cunhado, tu vê que a carne aqui se refere a animais, se refere a tudo. Eu comentei com ele que eu achava que toda a carne também se referia ao animal, mas enfim, ele achou que não era, ele acha na cabeça dele que não é. Foi um debate que a gente teve, né, um debate saudável, vamos dizer assim, né, nada demais, conversando sobre a Bíblia. E o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Uau! 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida
o espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e a janela dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que se arraste sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Noé construiu um altar a Deus. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Uau, ele pegou um de cada animal, foi isso? E o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar sementeira e cega, e fria, calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Uau! Então nós terminamos aqui, irmãos. Fica na paz aí, Deus abençoe a vida de cada um. Amanhã, Gênesis 9, continuação, tá bom? Isso se Deus nos permitir, né? Tudo na permissão de Deus. Um grande abraço, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado aí, e até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe.